Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja presente na sua vida, do seu espírito. Mais uma vez, vamos aqui para a palavra de Deus no Evangelho. Em verdade, que foi revelado, que estava oculto há muitas gerações e que agora estamos na graça, não na lei. Então se fala muito nos costumes e tradições em que hoje nós temos em algumas igrejas, trazem para hoje esses costumes e tradições que Jesus Cristo sempre questionava. Ele confrontava, mas ele seguiu o caminho, seguiu a lei, porque ele nasceu debaixo da lei, nascido de mulher, para que aqui em carne pudesse, no seu estado humano de humildade, para receber os pecados daqueles que transgrediram a lei. Então hoje eu escolhi um tema que hoje algumas igrejas mantêm este costume judaico. O tema é: o bebê Jesus é apresentado no templo. Então já vi alguns comentários, não presenciei, mas vi alguns comentários de alguns irmãos, e que na igreja era levado a criança recém-nascida no 8º dia para ser apresentado ao Senhor, assim como Jesus Cristo foi, porque ele estava debaixo da lei, porque ele veio para obedecer e cumprir a lei até a cruz. Vamos aqui para a referência. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 21 a 38. Um pouco longo, mas vamos ler. A circuncisão de Jesus. Versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Versículo 22. A apresentação de Jesus no templo. Passado 8 dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, além da circuncisão, tinha o sacrifício de animais. No versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo,
segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que interessante aqui, ó. Meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então nós temos aqui uma passagem bíblica com referência aos costumes e tradições de Israel, a quem está debaixo da lei. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, nesse texto, nós temos que estar vinculada, enraizada os costumes e tradições de um povo. De levar uma criança no 8º dia para a circuncisão, obras de mãos humanas, que é hoje a fimose, né? Então se fazia este procedimento. A mulher ficava numa condição de purificação, porque o sangue do parto, ou como também da menstruação, ela ficava imunda. E além disso, tinha um sacrifício, uma oferta de rolinhas ou pombinhas ao sacrifício. Um para o pecado, né? E o outro como sacrifício. Jesus Cristo, ele contestava esses costumes e tradições moldadas nesse fundamento da lei de Moisés. Ordenara a lei, como está escrito na lei. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, do qual Jesus Cristo morreu para a remissão dos pecados e quando ressuscita sem pecado para a justificação, que é esta libertação espiritual, de não estarmos debaixo de ordenanças, desses costumes e tradições que até hoje nós temos aí alguns que praticam. Vamos aqui um passeio. Em Levíticos. Então, mais uma vez, estou aqui com o manual, a Bíblia aqui na mão, mas dá certo. Levítico, capítulo 12. Capítulo 12. Versículos 2 a 8. Fala aos filhos de Israel. Então veja que aqui está direcionada aos filhos de Israel, os que estão debaixo da lei. Se uma mulher
conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio, que aí nós temos um termo moderno de hoje, a fimose. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocaustos e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado. A porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada. Do fluxo do seu sangue, esta é a lei. Da que der à luz, menino ou menina. Mas se as suas posses não lhes permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, mostrando para vocês os costumes e tradições do qual as pessoas eram suprimidas, em que a lei, o escrito de dívida que era prejudicial, Cristo pregou na cruz. Vamos para Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pecados deles, ou seja, aqueles que estavam arrependidos porque não conseguiram cumprir a lei e não agradou a Deus, e assim se arrependeram e precisavam da salvação. A transgressão da lei é a definição de pecado. Vamos para Lucas, voltando para Lucas, no capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, estou repetindo, porque os livros Mateus, Marcos, Lucas e João são livros semelhantes, sinóticos, não é? Então, eles têm uma mesma referência de contexto. Vamos lá para Deuteronômios, no capítulo 18, para a gente finalizar o passeio. Esse passeio, de acordo com o que nós tivemos como referência para a leitura, e ver em outras epístolas as referências do qual nós acabamos de ler. Deuteronômios, capítulo 18, versículo 4. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite
e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então aqui se fala na herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas, do qual se sustentavam, né? De acordo com as tradições judaicas, e que foi incluído nesses costumes para sustentar o sacerdote e os levitas, porque não tinham herança, foi incluído o dízimo em dinheiro. Ainda vou levar à frente um tema sobre o dízimo, porque é polêmico. Porque na Bíblia, no Evangelho, o dízimo são mantimentos e não dinheiro. Então aqui, nesse tema de hoje, a mostrar para vocês que o povo era oprimido, humilhado por estes costumes e tradições em que a lei ordenava e que Cristo pregou na cruz. Portanto, mais uma vez, é importante lembrar que estes costumes e tradições nos levam ao pecado, a uma condição de que estamos num estado que não agrada a Ele, tornando assim decaídos da graça de Cristo, o que Cristo fez na cruz. Então, as pessoas que mantêm esta relação de costumes, tradições, rituais, cerimoniais de povo fariseu, judaico, ele está desfazendo, está anulando o que Cristo fez na cruz. Por isso que é importante, eu sempre gosto de frisar a importância da leitura bíblica, o estudo bíblico que se faça em casa, com a família, ou com os amigos, com os irmãos, na igreja, que mais uma vez, casa de oração, que se possa fazer um estudo bíblico e te dar consciência da revelação do Evangelho de Cristo em verdade. Mais uma vez, agradeço a Deus por me usar como instrumento. E eu peço a Ele, antes de abrir o vídeo, o Espírito Santo interceda, me dê conhecimento, sabedoria, porque Ele vai me usar e eu estarei usando a palavra. Me usa, Senhor, porque eu vou usar a Tua palavra. Deus abençoe a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que ilumine o caminho e que possamos pisar firme, com certeza de que nós podemos reverter, resgatar as pessoas e sair deste costume e tradições que são prejudiciais e não agrada a Ele. Amém? Um abraço.